Nossas saudações às amigas, amigos aqui presentes e a todos que nos acompanham pela TVCI. A história do desenvolvimento da consciência passa pelo olhar sobre nossas emoções, os nossos conflitos, o nosso grau de consciência. E de certa forma vamos desenvolvendo a consciência e também a forma com a qual nos relacionamos com o mundo. Muitas vezes valorizamos o erro, valorizamos a punição, valorizamos o medo e todas as emoções que consideramos negativas. Mas a educação para estimular, para proporcionar avanço, desenvolvimento, ela não deve observar somente o erro, o pecado, mas também a virtude. A virtude porque se transforma na forma correta de canalizar as nossas energias, nossos ideais, nossas boas intenções. E na era quarta, no século IV da era cristã, um monge cristão, nascido na Grécia, ele deixou uma promissora carreira eclesiástica para peregrinar até Jerusalém. Seu nome era Ponticus, Evagrius Ponticus. E ele, pensando a respeito da natureza humana, determinou que teríamos 8 tentações mortais. Seriam 8 tentações que levariam o ser humano a perder a sua alma. Não estavam na Bíblia aquelas 8 tentações, mas de certa forma, aquilo simbolizava o pensamento da época a respeito das lições cristãs. Mais tarde, por volta do ano 590, o Papa Gregórios Magno determinou que teríamos 7 pecados capitais. Aqueles pecados, segundo a concepção cristã da época, levariam a alma ao inferno existencial, que eles consideravam um inferno literal. E, de certa forma, os ensinamentos cristãos passaram a ser muito pautados no medo da punição, no medo de errar, enquanto deixávamos de lado o desenvolvimento das virtudes. As virtudes tão intensamente ensinadas pelo Cristo estavam sendo deixadas de lado. Mas, de certa forma, isso faz parte do desenvolvimento da alma humana e a nossa proposta hoje é verificar como podemos transformar pecado em virtude. Como podemos transformar uma energia que é direcionada, canalizada de forma equivocada, numa energia que faça parte do nosso processo de desenvolvimento, que acompanhe a nossa evolução, que faça parte do nosso processo de individuação e caminhe lado a lado conosco. Valdemar Magaldi, analista junguiano, nos recorda que pecado, do grego amartia, é um verbo que significa errar o alvo. Isso não significa meramente um erro intelectual de juízo, mas não conseguir atingir o objetivo existencial. Pensemos nisso psiquicamente. Como funciona? É como se estivéssemos no direcionamento do pecado, dando um curso errado à nossa energia vital, à nossa energia existencial. Erramos o alvo, ou por excesso ou por falta. Também pecado pode ser considerado uma forma equivocada do ego em se relacionar com determinados temas da vida, por imaturidade, por ignorância, por inconsciência. Não sabemos lidar com determinadas questões que a vida nos apresenta e erramos na dose, erramos o alvo. Nossas intenções são equivocadas, nossa forma de agir ou reagir passa a ser excessiva ou passa, de alguma maneira, a mostrar o equívoco no qual nos encontramos com determinados temas da vida. Por isso, não atingimos o objetivo existencial. Observemos o pecado não naquela visão de tentar punir, como um erro que deve ser punido, mas pensemos da seguinte forma:
quais campos da nossa existência, em quais campos da vida ainda nos detemos numa maneira equivocada de direcionar as nossas energias. E para isso podemos fazer a correção através das virtudes. Então apresentaremos os 7 pecados capitais, mas as virtudes que acompanham esses pecados capitais e que podem fazer com que nos relacionemos de maneira equilibrada, de maneira saudável com determinados temas da vida. O primeiro pecado capital, denominado por Gregório Magnus, foi a avareza. E nós nos recordamos do Evangelho de Lucas, quando Jesus já dizia: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então podemos ver que a avareza significa a maneira equivocada de lidar com o dinheiro, de lidar com a propriedade, de lidar com as posses. É um olhar limitado do ego que acha que quanto mais detiver para si, melhor será para o seu aprimoramento, melhor será para o seu desenvolvimento. Isso é uma visão muito egocêntrica da vida, muito egoísta, porque não verifica outros primas do desenvolvimento humano que muitas vezes ficam subdesenvolvidos porque o nosso olhar está direcionado à conquista dos bens que o ego pode sentir, apalpar. Não se trata de dizer que o dinheiro é algo sujo, equivocado. Não se trata disso. Mas perceber como é a forma em que eu me relaciono com o dinheiro. O egoísta se manifesta, se relaciona de maneira equivocada. Por isso erra na dose, erra no alvo, ao tentar deter para si grandes quantidades de dinheiro, de bens, de propriedade, enquanto a vida é um interrelacionamento de forças. Somos seres sociais. Fazemos parte de um contexto e temos responsabilidade perante o contexto social. Toda vez que retemos demasiadamente, o conserto universal não acontece. Então, para direcionar as nossas forças e transformar o que é pecado, errar o alvo, em virtude, devemos pensar no desapego, na solidariedade, na caridade. E é quando Joana de Ângeles nos recorda: a lei básica do universo, essencial, é a da cooperação. E todos os seres vivos vivem um interrelacionamento inevitável, necessário ao desenvolvimento das forças e crescimento da sua complexidade. A solidariedade não pode, portanto, ser ignorada sob pena de graves efeitos perturbadores. À medida que nos liberamos da visão equivocada de que deter pode nos trazer benefício, naturalmente passamos a doar, a transferir, a deixar que a energia flua. E nesse campo da energia monetária, quantas vezes queremos deter, queremos reter e temos uma visão equivocada, de certa forma alimentada pela própria cultura que vivemos. Uma cultura que nos impulsiona cada vez mais a adquirir, a comprar. E como o próprio analista Magaldi recorda, quantas e quantas vezes nos shopping centers as pessoas vão para comprar coisas que não precisam, com dinheiro que ainda não têm, porque compram no cartão, para impressionar pessoas que elas nem conhecem. Então verificamos o afastamento do ego, do sentido da vida nesse campo de relacionamento, e para isso ele deve exercitar não o desapego irresponsável, mas dar o devido valor às coisas. Não a solidariedade que vai manter o outro na dependência, não a caridade que vai cobrar, mas algo que vai saindo naturalmente do ser, brotando naturalmente à medida que se desenvolve a autoconsciência, a consciência da vida, um olhar diferenciado, onde observamos que o dinheiro
é parte da vida e deve ser bem utilizado. Deve ser energia a serviço do espírito e não o espírito escravizado pela matéria, pelo dinheiro, porque senão se transforma em avareza. O segundo pecado capital é a gula. E Eve Jackson, um analista, ele nos recorda que as compulsões e excessos podem ser vistos como a tentativa equivocada do ego de preencher o vazio e a ansiedade que o atormentam. Uma insatisfação que, devidamente tratada, atua como propulsor para a autodescoberta. A gula é uma maneira equivocada de se relacionar com o alimento. Erramos o alvo na quantidade, porque todos precisamos do alimento. Mas a pergunta que devemos fazer, se percebemos esse comportamento em nós, é: o que esse excesso, essa tentativa de se direcionar com excesso para o alimento, tenta compensar em meu mundo íntimo? E, de certa forma, podemos fazer esse questionamento em todas as compulsões que temos. Compulsões por compra, compulsões por jogos, compulsões por drogas, por alcoólicos e inúmeros outros vícios que mostram a nossa maneira equivocada de se relacionar, nesse caso com o alimento. E muitas vezes o tratamento de compulsões alimentares, ele chega a uma questão básica, que é a afetividade. O alimento, a alimentação, ele tem muita conexão com a família, com o lado materno do ser, porque o nosso primeiro alimento vem do seio materno. E esse relacionamento, muitas vezes conturbado, conflituoso, ele prossegue por vários anos na vida, enquanto não temos consciência. Me recordo de uma paciente que tinha grande compulsão por doces, e revisitando as páginas da sua própria existência, ela descobriu a razão. Quando ela chorava no berço, o que a mãe fazia? Pegava uma colher de açúcar e colocava na boca, ou na chupeta, para que o doce acalmasse. O doce tem essa propriedade. E muitas pessoas têm compulsões por doce na tentativa de compensar essa afetividade doentia e não se dão conta disso. Portanto, na tentativa de compensar esse vazio existencial, vão compulsivamente para o alimento, para as compras, para os jogos, seja qual campo for da vida, e cada vez mais alimentam um conflito sem que ele seja solucionado. Por isso mesmo temos que desenvolver as virtudes do alto amor, da temperança e do equilíbrio. Alto amor porque a gula, no caso específico, se trata de um comportamento autodestrutivo. O alimento que ultrapassa a medida, ele se transforma em toxina, se transforma em veneno para o próprio organismo. É um gesto de autodesamor todas as vezes que caminhamos pelo desequilíbrio. E a busca da temperança, do equilíbrio, a dose exata, a dose que satisfaça o corpo, o alimente e o dê energia necessária para o seu processo. E Joana nos recorda que o processo de desenvolvimento emocional, de amadurecimento psicológico, inegavelmente apresenta-se no ser humano quando este adquire hábitos saudáveis de conduta comportamental, resultado da superação das suas tendências primárias que cedem lugar às aspirações da beleza, da saúde, do bem-estar. O amadurecimento psicológico. À medida que vamos amadurecendo, sabemos lidar melhor com os nossos conflitos, reelaboramos as nossas questões maternas, paternas, familiares como um todo, e vamos observando o direcionamento da energia vital. E é preciso se questionar: quais campos da vida eu me comporto de maneira excessiva? Porque isso é simplesmente um sintoma de algo maior que se encontra no inconsciente, com o qual eu não sei lidar. E é através do desenvolvimento das virtudes, do alto amor,
que pode ser simbolizado também no cuidado que temos para conosco, no cuidado do corpo também, mas não somente do corpo, da psique, da alma. E esse cuidado como um todo vai construindo uma vida equilibrada, pautada na saúde, no equilíbrio, pautada nas ações corretas que nos direcionam para que saibamos lidar também com esse tema que se transforma muitas vezes num tema difícil da vida humana. O terceiro pecado capital é a inveja. E quem será que nunca sentiu inveja? Muitas pessoas dizem, eu invejoso? Não. E é interessante a origem da palavra inveja, que ela vem de invidia, ou seja, não visto. Aquilo que nós não enxergamos, não observamos, e consequentemente se encontra no campo da sombra. A sombra que eu não olho e que projeto no outro, por isso acho injusto quando o outro tem determinadas conquistas da vida e eu passo a invejar, mas ele ou ela, por que conseguiu aquilo e eu não consegui? E aí nós observamos uma maneira equivocada de lidar com os valores do outro, com as conquistas do outro. O ego as interpreta de maneira equivocada e sente a chamada inveja. Inveja, ódio, maledicência e um largo cortejo de emoções perturbadoras são os filhos diletos do ego, que deseja dominação e, na ânsia de promover-se, nada mais logra do que projetar a própria sombra, profundamente prejudicial, iníqua. Então nós projetamos a nossa sombra nesse campo. No caso, a sombra da inveja é o complexo de superioridade. Nos sentimos superiores ao outro. E como nos sentimos superiores, achamos que o resultado que chega para o outro é um resultado imerecido. Que merecíamos, seríamos nós que mereceríamos esse resultado. E projetamos esse complexo nessa relação e não sabemos valorizar o outro. Valorizar o outro, mas também se autovalorizar na maneira devida, na maneira exata, porque se trata de uma autoafirmação equivocada. E contra a inveja nós podemos desenvolver a virtude da autenticidade, a conquista dos valores próprios, saber o meu próprio valor. Poderíamos incluir também a autoestima, o julgamento exato, nem para mais, nem para menos dos nossos próprios valores e também saber valorizar o outro. Isso é uma busca de amadurecimento espiritual. E por isso mesmo, Joana nos recorda, a vida interior, bem direcionada, ensina a criatura a aceitar-se como é, sem desejar imitar modelos transitórios das glórias momentâneas, que brilham sob os focos das lâmpadas da ilusão, mas também a não ambicionar parecer-se com outrem, cujas características são belas nele e não em quem as deseja. Nós vemos que, de certa forma, isso se trata de reconhecer que eu tenho também o meu valor, canalizar de forma correta os meus valores, conhecer os meus limites, conhecer as minhas limitações, mas também as minhas possibilidades. E se eu invejo alguém, alguma atitude, se eu invejo o outro, que eu faça o retorno dessa energia para mim. Por que estou canalizando de forma indevida essa minha relação com o outro? O que é que eu desvalorizo nele e talvez não perceba em mim mesmo como um valor específico? Será que essas virtudes caberiam em mim nesse momento? Ou será que isso se trata de um olhar equivocado do ego nessa relação com o outro, nessa desvalorização do outro para que eu me valorize? Nada que o outro diga pode tirar o meu valor, nem que ele aumente, porque não irá aumentar o meu valor, nem que ele deprecia. Portanto, todos somos pessoas valorosas. Temos inúmeras possibilidades, temos inúmeros potenciais
não desenvolvidos e que precisam ser despertos pela nossa atitude, pela nossa persistência, pela nossa criatividade. Olhar e perceber a inveja em si mesmo deve nos fazer refletir na medida que vemos o nosso próprio valor. Será que não estamos olhando de maneira equivocada para o nosso valor e, consequentemente, para o valor do outro? E o trabalho com a autenticidade, ser autêntico, buscar a verdade. E é interessante quando Joana de Ângeles aborda a questão da busca da verdade, porque a verdade seria a força libertadora, ela diz que devemos buscar ser verdadeiros, verdadeiros conosco, com as nossas próprias emoções, verdadeiros na relação com o outro, o que não significa ser grosseiro, mas autêntico no sentido de cada vez mais aproximar o comportamento da essência, e à medida que vamos conquistando os nossos próprios valores, não precisamos mais imitar, invejar o outro, porque sabemos também que temos inúmeras potencialidades internas. O quarto pecado capital, a ira. Quem aqui nunca ficou irado? E muitas pessoas se equivocam no olhar da ira, porque dizem, eu sou espírita, eu não fico com raiva, não tenho ira. Mas como a raiva é uma emoção básica do ser humano, todos temos raiva. Somente que o patamar da ira significa aquela pessoa que não sabe lidar com as emoções, e principalmente com a emoção da raiva, se relaciona de maneira equivocada com essa emoção e por isso erra o alvo, erra a intensidade, erra a forma de se relacionar com o outro. E já dizia Aristóteles, ter raiva é muito fácil, o difícil é ter raiva na hora certa, no momento certo, na intensidade certa. Ou seja, o que ele traduzia e queria dizer em outras palavras, era que expressar a raiva que era o grande desafio da criatura humana, porque todos seríamos portadores de raiva. Somente que quando não sabemos lidar com essa emoção, ela pode se transformar em ódio, em ira. A falta de conhecimento das próprias debilidades emocionais faz que não disponha de equilíbrio para enfrentamentos, competições, discussões, derrapando facilmente no comportamento infeliz da raiva. E aí é o comportamento infeliz. Não é a raiva que é uma emoção negativa. Ela se transforma em negativa de acordo com a forma que a canalizamos. Ou seja, é a canalização da raiva que pode ser positiva ou negativa. E é interessante perceber que a raiva, às vezes, pode ser impulsionadora de mudanças. Quantas mudanças são promovidas pela raiva? Mudança de atitude, mudança de postura, ou mesmo revoluções, porque a coisa chega a tal limite que não dá mais. E a energia eclode para a transformação. Se é uma energia canalizada, ela sai canalizada de forma equilibrada, ela sai de forma positiva, construtiva para nós e construtiva para os outros. Mas se, à medida de um dique que vai acumulando água, nós detemos essa emoção, não elaboramos, chega um momento que ela eclode. Ou a ira de forma externa, e aí será prejudicial tanto para a pessoa que pratica o ato, quanto para os outros à volta, ou então guardamos essa emoção e o prejuízo interno será enorme, porque ela se transforma numa força autodestrutiva que vai às vezes somatizando no corpo, transformando em doenças porque não soubemos lidar com essa emoção básica do ser humano. E para o pecado da ira, as virtudes da paciência, da serenidade, da mansidão. A paciência, conforme nos recorda Joana de Ângeles, é a ciência da paz. Mas como iremos ter paciência? Será que somente fazendo meditação, parando, respirando profundamente? Isso podem ser exercícios que ajudam, mas o desenvolvimento da paz começa com a pacificação
dos nossos próprios conflitos. Se erramos o alvo na emoção, é preciso refletir e reflexionar a respeito dessa emoção. Quando é que ela toma conta de nós? Quando ela constela no ego e por isso mesmo vai se transformando numa força destrutiva. Quando é que esse complexo nos assoma e toma as rédeas do ego e sai ativando destruição por todos os campos onde passa? E por não sabermos lidar com essa força, nós erramos o alvo, erramos na intensidade. Por isso o exercício da paciência auxilia a aceitar a vulnerabilidade de que se é constituído, não ampliando a irrupção da raiva quando ocorrer. Ou seja, quando ela ocorre, se temos um bom contato com as emoções, sabemos canalizá-la, reconhecemos, não precisamos negar essa emoção, reconhecemos, estou com raiva. Mas o que posso fazer a partir disso quando sinto a raiva? Se é uma questão com o outro, posso chamá-lo para um diálogo, para uma conversa franca, autêntica, sem que tenha que necessariamente haver agressão. A agressão simboliza o desequilíbrio dessa emoção, enquanto o diálogo, a tentativa de conversar, mesmo que seja de maneira enérgica, para dizer que estamos com raiva, que estamos com aquela emoção à flor da pele, e se vamos desenvolvendo os mecanismos da paciência, da mansidão, da calma, da tranquilidade, a pouco e pouco vamos aprendendo a nos relacionar com esse pecado da ira e invertemos a forma de direcionar e canalizar essa energia, não mais para agredir o outro, mas para a nossa própria transformação. Transformação, às vezes, de situações caóticas, como as que vivemos nos dias atuais. Quantas coisas precisam ser transformadas e podemos canalizar a nossa energia de raiva de maneira positiva, nos indignando, colocando o nosso ponto de vista, falando da maneira correta como deve ser feito, pensando novas formas de viver e construir a vida no mundo. Dessa forma, vamos trabalhando a nossa indignação de forma positiva, transformando-a na paciência, serenidade e mansidão, não a paciência que não age, pelo contrário, mas uma paciência atuante, uma paciência que colabore para a transformação do mundo, uma mansidão que não é covarde, pelo contrário, a que coloca o seu ponto de vista de maneira tranquila e que pode, por isso mesmo, abrir as portas ao diálogo, à conversação, à mudança, enquanto que a outra polaridade, a polaridade sombria da ira, não permite que façamos dessa forma. E aí chegamos no quinto pecado capital, a luxúria. A luxúria que se trata numa maneira equivocada de se relacionar com o tema da sexualidade. Erramos o alvo, ou na intensidade de excesso, ou na falta. E a luxúria nos dias atuais toma grandes proporções. Quando os meios de comunicação trazem imagens sensualistas e muitas vezes praticando verdadeiros crimes contra a infância e a juventude, verificamos que é um tema muito atual, muito moderno e que precisamos estar atentos. De que forma nos relacionamos com a sexualidade? Ele é um tema com o qual nos relacionamos bem ou é um tema que precisamos melhor elaborar? Porque o sexo se trata de uma força vital. Como muito tempo foi uma força castrada, uma força transformada em perversão e pecado, e muitas vezes aquilo que é castrado durante muito tempo sai no excesso, na outra polaridade, verificamos que hoje estamos no excesso, depois de décadas e séculos de castração. E esse excesso se mostra no dia a dia com profundos desequilíbrios da alma humana. Como diz Joana de Ângeles, o sexo foi colocado a serviço da vida. E não esta a sua servidão. Decorre desse abuso o exaurimento de energias,
a saturação do tipo de prazer experimentado, o desinteresse emocional pela vida, fugindo-se então para o alcoolismo, a drogadição, a revolta. E da mesma forma nós perguntamos, nessa compulsão sexual, o que esse excesso tenta compensar na nossa psique? Se considerarmos a energia sexual como força de união, onde estamos desunidos em nós mesmos? Onde a nossa ferida emocional foi tão grave que deixa marcas no nosso comportamento? Aonde nossa moral foi atingida e por isso mesmo não nos respeitamos e não respeitamos o outro também nas suas manifestações. E abusamos dessa energia da vida, desvalorizamos-as e não damos a correta canalização para que ela possa participar do nosso processo de crescimento. Porque a força sexual não diz respeito somente à união de corpos, mas a uma manifestação psíquica muito mais intensa que está ligada à criatividade, que está ligada à religiosidade, que está ligada à força divina, porque é uma força co-criadora da vida. Ela atinge também o corpo, mas não se detém no corpo. Agora, quando a retemos no ego, o olhar do ego, ele a direciona e canaliza de maneira equivocada, trazendo os grandes transtornos e crimes que vivemos na atualidade. Para o pecado da luxúria, nós trazemos os valores morais, da integridade moral, a afetividade, pois não basta satisfazer o sexo. Toda fome e sede de momento, saciadas, retornam em ocasião própria, mas harmonizar-se emocionalmente, vivendo em paz de consciência, para canalizar de maneira correta esse pecado, essa intencionalidade equivocada, temos que canalizar a energia do bem viver, pacificar a nossa fonte, pacificar-nos com a fonte da vida, e à medida que vamos nos autoconhecendo, vamos exercitando os valores morais. O sexo deve estar a serviço da vida ou a vida a serviço do sexo? O sexo deve ser apenas uma manifestação egóica ou deve estar também aliado à afetividade, ao amor e a outras virtudes da alma humana que vão integrando o ser humano com um olhar muito mais amplo, muito mais profundo. E é preocupante hoje verificarmos até colegas do campo do comportamento humano aderirem à voz da insensatez, pregando que a pessoa tem que livremente dar vazão às suas energias sexuais, sem nenhum constrangimento ou respeito pelo próximo. E verificamos que se trata de um olhar totalmente equivocado. Um olhar equivocado que acha que a vida deve ser a saciedade, a entrega às sensações, o hedonismo. Não estamos negando o valor do sexo também nas sensações, porque se trata realmente de um campo importante de troca de sensações. Mas não é somente isso. É uma troca de emoções, de sentimentos, e que o corpo participa apenas com uma pequena parte. À medida que vamos nos relacionando melhor com esse tema, podemos sair desse comportamento para a virtude da integridade moral, para a afetividade conquistada, para a realeza do ser, que passa a canalizar de maneira correta a sua energia, não mais vinculada ao ego, mas vinculada à alma, num momento em que podemos transcender a nossa própria consciência. E o sexto pecado capital, a preguiça. Quem é que não sente aquela preguiça depois do almoço? Depois de comer um vatapá, um sarapaté, uma feijoada, comidas tão baianas, tão brasileiras, e dá aquela preguiça, e muitas culturas têm a siesta, o sono depois do almoço. Mas não falamos exatamente desse tipo de comportamento. Falamos da maneira equivocada de lidar com a própria energia vital.
e que passa a se transformar num grave transtorno, porque na vida tudo funciona em movimento. Como recorda Joana de Ângeles, ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia. Quando eu me paraliso, eu passo a ser um peso para o contexto social. Quando alguém deixa de fazer a sua parte, outra pessoa terá que fazer no lugar para que as coisas se harmonizem. Quando eu não trabalho, outro tem que trabalhar ao dobro, ou a equipe, de alguma forma, suprir essa carência da energia que alguém não pôde canalizar naquele instante. Não estamos falando dos casos compreensíveis de doenças ou limitações, mas daquele que pode exercitar, daquele que pode trabalhar, mas não o faz. Comportamento muito alimentado às vezes pela cultura, a cultura de não estimular o outro à independência, a cultura de estimular o outro à autonomia, e muitas vezes vemos pais que criam seus filhos na total dependência e eles acham que estão em casa para serem servidos, simplesmente. Pais que não dão as tarefas necessárias a seus filhos, que não os estimulam a participarem das atividades de casa, e eles se transformam em poderosos, acham que podem ter o poder de pedir tudo a hora que desejam, e isso vai alimentando o comportamento da preguiça, que se transforma num grave problema, porque não nos adentramos na energia da vida, ou seja, lidamos de maneira equivocada com as energias que devem estar a serviço da própria vida. E para o pecado da preguiça, as virtudes do trabalho, da perseverança. A virtude de reconhecer que eu sou uma peça importante do contexto universal. E desse contexto devo participar. Desse concerto universal, cada um deve fazer a sua parte, porque se falta energia num lado, ela terá que ser compensada de uma outra forma. A existência na Terra é constituída por contínuos desafios, que sempre estão estimulando a conquista de novas experiências, ao desenvolvimento das aptidões adormecidas, ao destemor e à coragem, em contínuas atividades enriquecedoras. E nós observamos que cultivar o trabalho e como devemos pensar numa educação que promova isso, o trabalho, que promova a perseverança nos ideais, que promova que cada um faça a sua parte, compreendendo que toda a parte e todo o trabalho são importantes. Qualquer que seja o trabalho que eu possa me dedicar. Porque, às vezes, um trabalho é mais valorizado que o outro, mas para que um contexto total funcione, precisamos de todas as partes. Chegamos nesse ambiente, mas não perguntamos quais foram as pessoas que limparam, prepararam o ambiente, proporcionaram que hoje estivéssemos juntos, e também os amigos que acompanham em casa, assistindo no DVD. Isso todo foi um contexto, um concerto de pessoas, um trabalho de equipe que funcionou com o trabalho de cada parte, cada um se colocando à disposição para fazer o que era preciso. E é justamente esse trabalho intrínseco, essa forma intensa de lidar com a energia, que faz com que saiamos da preguiça. Primeiro, considerando que somente o trabalho pode fazer desabrotar os nossos valores internos. E aí falamos do trabalho sobre si mesmo. O trabalho interno, o trabalho que devemos fazer com as questões ainda não resolvidas da vida. E ao mesmo tempo o trabalho externo, não somente o trabalho do ganha-pão, mas o trabalho que proporciona que desenvolvamos aptidões, que aprimoremos o nosso olhar sobre a vida, que de certa forma embelezemos o mundo com o nosso trabalho, com a parte que cabe a cada um, desenvolvendo essas virtudes para que elas se transformem em contínuas atividades enriquecedoras. Quando fazemos isso,
quando nos colocamos à disposição da vida, seja qual for o trabalho que nos dediquemos, estamos cumprindo a nossa parte e proporcionando também que o universo nos traga novos desafios, para que novos valores da alma sejam trazidos à luz da consciência. E por fim chegamos ao último pecado capital considerado, o sétimo pecado capital, a soberba. A soberba, que se trata de uma maneira equivocada de se relacionar com o próprio valor. Se a inveja era a maneira equivocada de se relacionar com o valor do outro, a soberba é com o nosso próprio valor. Nos sobrevalorizamos, valorizamos demasiadamente e também, assim como ocorre com a inveja, desvalorizamos os outros à volta. Ela é acompanhada, de certa forma, também pela preguiça, porque a pessoa soberba acha que deve ser servida por todos. Então, todos têm que estar a meu serviço. Ela é acompanhada também pelo poder. E aí vale recordar uma das frases notáveis de Carl Gustav Jung, quando diz: onde existe poder, onde existe vontade de poder, não existe amor. E onde existe amor, não existe vontade de poder, porque um é a sombra do outro. Estão em polos opostos. Por isso, de certa forma, a essa soberba devemos trazer o amor, um olhar mais íntegro, porque a soberba, filha dileta do egoísmo, que lhe faculta atribuir-se um valor que ainda não possui, cede lugar à humildade, que o ajuda a visualizar a grandeza da vida e a pequenez em que ainda se debate, incitando a coragem e a abnegação. Portanto, sair desse olhar direcionado de maneira equivocada, quando erramos o alvo na autovalorização, um olhar de humildade que proporcione que olhemos de forma diferente a vida. Por isso mesmo, as virtudes que devem trazer e fazer direcionar corretamente esse pecado capital são a humildade e a simplicidade. A humildade é essa virtude que faz com que nos consideremos sempre aprendizes da vida. Sempre. Por mais que tenhamos conhecimento, eles são ainda um ponto pequenino do universo. Por mais que achemos que já sabemos determinado tópico da vida, ele sempre nos desafia com novas questões, com novos olhares. E a humildade permite reconhecer a nossa própria ignorância. A simplicidade de saber lidar com os outros, valorizá-los na medida exata. Por isso, a conquista da humildade faz parte do programa de crescimento interior, evitando o exibicionismo que se torna perturbador, particularmente por alterar a visão da realidade e de si mesmo, agredindo os outros com a aparência, por não ter segurança dos próprios valores. E aí está a questão. Por não ter segurança dos próprios valores, por não ter segurança do valor que construí em mim mesmo, muitas vezes as pessoas se transformam em homens e mulheres parede para os outros, como se colocassem uma distância no relacionamento. Eu num pedestal altíssimo, para que a soberba faça prevalecer os meus valores, e o outro lá embaixo, não percebendo que todos estamos ainda num patamar em que precisamos despertar muitos valores da consciência. Um pode estar mais adiantado que o outro, mas estamos no mesmo planeta. Isso para o universo é uma insignificância, porque na verdade a vida precisa de que todos se auxiliem, e a humildade permite isso. A humildade permite que eu olhe a vida com um olhar de eterno aprendiz, como uma criança. E é interessante que Jesus utilizava muito desse símbolo da criança, e dizia que aquele que quisesse ser o maior de todos, fosse o menor de todos, porque certa feita, os apóstolos conversavam entre si: quem seria o maior? Quem seria o melhor depois da partida do Cristo? Quem seria o que teria mais títulos,
seria melhor considerado pelo mestre. E mesmo Jesus não participando daquela conversação, quando eles chegam, o mestre pergunta: que vinhas discutindo pelo caminho? Conviver com Jesus não devia ser fácil, devia ser algo desafiador. E aí os apóstolos tentaram escapar, mas não conseguiram. E ele trouxe uma criança para o meio do círculo. Fazei como esta criança, sejais como esta criança. E ele mostrava que o maior de todos era o que mais servia, o mais humilde. E a criança ainda traz o símbolo daquele que olha com um olhar de encantamento para tudo o que descobre. Às vezes uma pequenina formiga, a criança olha com olhos de quem estivesse descobrindo o universo. Assim também devemos ser para com a vida. Humildade, simplicidade. Que possamos, portanto, desenvolver todos esses valores para não mais errar o alvo. Que possamos desenvolver essas virtudes para que passemos a nos relacionar de maneira correta com esses temas que a vida humana nos apresenta. Não mais se centrando no pecado, na punição, mas agora na virtude, no direcionamento correto, no direcionamento da alma que busca a si mesma e por isso mesmo, reconhecendo o seu valor, reconhece também o valor do outro e todos caminhamos juntos no desenvolvimento das virtudes, acompanhados pela virtude maior, que é a virtude do amor, que veremos no módulo à parte. Muita paz a todos, desejamos uma boa semana e até o nosso próximo encontro.